Fala pessoal, nessa questão ele te dá um plano cartesiano, o ponto A que é a origem, o ponto B que é o ponto 4, 0, e diz que nesse plano foram construídos 4 quadrados. ABCD é um quadrado, que é o pequenininho, BDFE é um quadrado, que é esse quadrado médio tortinho, e tem um quadrado grandão, que é o BFGH. Ele pergunta qual é a equação da reta EG, que passa por esses dois vértices do quadrado grande e do quadrado médio. Bom, para determinar a equação da reta, eu preciso das coordenadas desses pontos, certo? Então eu vou analisar a questão e tentar descobrir quem são os lados desses quadrados, quais são as posições, né? Quais são as coordenadas desses pontos que são relevantes. Vamos começar percebendo que o quadrado menor tem vértice nos pontos A e B. O ponto A é a origem, o ponto B é o ponto 4, 0, então o lado do quadrado menor é 4. O lado do quadrado médio, que é esse segmento roxo aqui, ó, ele é a diagonal do quadrado pequeno. Então, se você lembrar que a diagonal de um quadrado é lado vezes raiz de 2, rapidamente você chega na medida 4 raiz de 2 para o lado do quadrado médio. Bacana. E aí falta o quadrado grande. O quadrado grande tem esse lado, que é a diagonal do quadrado médio. Então, para o quadrado grande, o lado é lado vezes raiz de 2 do quadrado médio. Então, 4 raiz de 2 que é o lado, vezes raiz de 2 para chegar na diagonal. Essa raiz vezes essa é 2, que vezes 4 fica 8. Então, o quadrado grande tem lado 8. Bom, isso já é suficiente para a gente observar um monte de coisa interessante nessa figura. O lado do quadrado grande é 8, isso serve para todos os 4 lados naturalmente. Então, esse segmento que vai do H para o B também mede 8. Mas a parte do A até o B mede 4. Então, sobra 4 para essa parte da esquerda. E se essa parte da esquerda mede 4, eu já sei quem que é a posição do ponto G. Porque ele está 4 para a esquerda e 8 para cima da origem. Então, as coordenadas do ponto G são menos 4, 8. Isso resolve um dos dois problemas que a gente tinha nessa questão. Para determinar o ponto E, vamos pensar o seguinte. Esse segmento roxo que a gente fez lá no começo é a diagonal do quadrado pequeno. E a diagonal de um quadrado quebra o ângulo reto em 2 pedaços de 45. Certo? Isso significa que esse segmento CD, esse segmento CD forma 45 graus com o lado BD do quadrado médio. Só que sabe quem é que forma 45 graus com o lado do quadrado? Isso, a diagonal do quadrado. Então, esse segmento D, na verdade, é a diagonal do quadrado. E esse segmento D, portanto, tem o comprimento da diagonal do quadrado médio, que a gente já estabeleceu, que é igual a 8. Mais do que isso, como essa diagonal está passando pelo lado de cima do quadrado pequeno, ele é um segmento horizontal, certo? Que está a uma altura de exatamente 4, porque essa altura é a medida do lado do quadrado pequeno. Então, esse ponto E está a 4 de altura, 8 para a direita do eixo Y. O ponto E é o ponto 4, 8. Pô, beleza. Já tenho tudo que eu preciso. 8, 4, na verdade, né? Me perdoa. 8 para a direita vem primeiro o X e depois o Y. Agora estamos corretos. Muito bem. Então, como é que a gente vai achar a equação da reta? A gente costuma achar a equação de reta aqui no canal pelo Ioiô Mixoxô, que vai precisar de um ponto da reta, certo? E do coeficiente angular para escrever que a equação é y menos y do ponto igual ao coeficiente angular vezes x menos x do ponto. O ponto a gente já tem, na verdade a gente tem 2 pontos para escolher, certo? Falta só o coeficiente angular. Então eu vou começar achando o coeficiente angular da reta EG. Lembrando que o coeficiente angular pode ser encontrado fazendo ΔY sobre ΔX. O ΔY é a diferença entre os y dos pontos, e o ΔX é a diferença entre os x's.
Então, vou escrever assim, ó. Que ele vai ser o y do ponto E, que é 4, menos o y do ponto G, que é 8. Sobre x do ponto E, que é 8, sobre x do ponto G, que é menos 4. Isso vai ficar 4 menos 8, que é menos 4, sobre 8 mais 4, que é 12. Isso significa que o coeficiente angular é menos 4 dozeavos ou menos 1/3. E usando o ponto E, que é o ponto 8, 4, a gente tem que y menos o y do ponto é o coeficiente angular vezes x menos o x do ponto. Repara que ele não te deu a equação reduzida nas alternativas, né? Ele está trabalhando com a equação geral, que envolve todo mundo para um lado só da equação e todo mundo igual a zero. Então eu vou passar esse 3 multiplicando para o outro lado já, porque não aparece fração nenhuma na resposta do enunciado. Eu tenho que 3y menos 12 vai ser menos x mais 8, e jogando todo mundo aqui para o lado esquerdo, x mais 3y menos 20 igual a zero é a equação que você precisa encontrar. Essa equação você vai encontrar na sua alternativa A, que, portanto, é a alternativa correta da questão. Beleza? Espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.